Como um adolescente que se encontre caindo constantemente em pornografia pode ir contra esse pecado? E aqui eu vou fazer outra pergunta, o senhor vai traduzir rapidamente. Como a igreja pode ajudar os adolescentes a lutar contra esses pecados? O senhor até já deu Já. uma palhinha disso aí. A pornografia muitas das vezes leva ao sentimento de sujeitar o merecimento. O que você diria, o que o senhor diria para um adolescente que sente que dividido o seu pecado a Deus, não que Deus não ama mais e está sujo? Faça aí uma palhazinha para a gente. Pincelando aqui, primeiro, o conselho que eu tenho para os adolescentes é evite ver esses tipos de conteúdos, né? Pessoas que expõem o seu corpo. Evite ficar só nos dias em que sua carne está gritando, né? Que tem dias que a nossa carne está aflorada, querendo saciar sua fome com algo. Então evite ficar só. Isso vale para adolescente, para adulto, para jovem, para qualquer pessoa. Fuja de situações que lhe coloquem de frente ao pecado. Faça como José, corra. Se o inimigo quiser lhe chamar de frouxo, seja frouxo, mas corra, né? Porque não adianta crente querer bater de frente ao pecado que a gente acaba caindo, presbítero. Isso é certo, né? E quarto, se tem uma pessoa de sua confiança, experiente, um líder, pastor, ou pai mesmo, ou mãe, desabafe. Fale da sua situação, não fique guardando para si, certo? Então, e por último, e não mais importante, jejum e oração, leitura da palavra. Ocupe somente com coisas espirituais, que aí a carne não vai ter brecha para falar, certo? Então, Tiago capítulo 1, no verso 12, ele diz que a candeia do corpo são os olhos. Então, se os teus olhos for mal, todo o corpo será mal. Então, a gente tem que evitar mesmo olhar. O olhar tá esse princípio do pecado, de querer viver o pecado. Irmão André, o senhor acha que faltou, essa é uma pergunta minha, tá aí, faltou uma comunicação da senhora, sua mãe, no seu tempo, para falar a questão da pornografia? Isso eu acho que nunca houve, né? Não. Mas faltou e falta para hoje os pais. O que é que o senhor poderia nos dar como ensinamento a balizar aí? O que eu falo para os pais? Realmente é difícil. O meu filho mais velho não mora comigo, né? E eu não sei tudo que ele está fazendo, tudo que ele faz. Então a gente fala em muitos critérios por conta da correria do dia a dia. A gente às vezes não tem tempo realmente de estar ali no pé. E aí, o que você está olhando no celular? Né? Vamos conversar um pouco aqui sobre a palavra de Deus e tudo. A gente não tem tanto tempo. Mas, no meu pensamento, se a gente não tem tempo suficiente, a gente deve orar para que Deus levante pessoas para falar sobre esse assunto, porque tem pai que tem até vergonha de falar sobre esses assuntos. São assuntos delicados, você não sabe como eu relutei para fazer esse livro e falar sobre esses assuntos, porque é assuntos que expõem sua vida, né? Você vai expor a sua vida ali para muitas pessoas ver. Então, assuntos delicados, então nem todo pai tem essa capacidade de chegar e falar sobre esse assunto, porque às vezes não tem nenhum conhecimento. Ele vai tentar falar, mas aí o filho fica esperando ele falar, ele não vai saber o que falar, ele não sabe como começar a conversa, como elaborar a conversa. Então, justamente isso que acontece. E vamos orar para que Deus venha capacitar os nossos dirigentes para tocar nesse assunto. O presbiteral, se a gente for perceber no nosso meio, em todas as igrejas, independente de denominação, a gente tem muito medo de falar sobre pecado. Quando se trata do pecado mesmo, a raiz, a gente tem medo de tocar naquele assunto ali, porque tem pessoas que vão sair feridas. Então, se você não souber trazer uma boa palavra baseada na Bíblia, você vai matar um bocado de ovelha. Então, é algo que a gente tem que colocar em oração. Senhor, capacita os teus servos para falar sobre esses assuntos delicados que a gente tem fugido. A gente se esquiva, presbítero. Se a gente for observar, a igreja se esquiva de falar desses assuntos. Pornografia, só fala esse nome aí, às vezes eu já fica, eu não vou falar desse assunto, né? Então, se esquiva. Então, já que a gente não tem capacidade de se expor ao ponto de falar, vamos orar para que Deus levante atalaias, pessoas
capacitadas, que estudam sobre o assunto, né? Como o senhor falou de coaches que vieram aqui, que entendem de alguns assuntos relacionados a isso, que falam com prioridade, porque estudam sobre o assunto e não tem vergonha de se expor, de dar a cara a tapa ali, ó, é isso e pronto. E se quiser receber, amém, se não, amém, como os profetas faziam no passado, né? Então é isso que acontece no meu ponto de vista. Se a gente, os pais, não têm a capacidade de chegar e aconselhar, ore para que Deus levante pessoas para não deixar que seus filhos caiam em ciladas nessa caminhada.